O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda-feira que o hacker Walter Delgatti Neto passe para regime semiaberto. A gente lembra, Delgatti foi condenado pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, assim como a ex-deputada federal Carla Zambelli. Então, o ministro agora autorizando que ele passe para o regime semiaberto. Foi condenado, a gente lembra, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Vou acionar os nossos analistas em Brasília, Yander Porcela e Vitória Bel, para a gente falar sobre essa decisão do ministro, sobre o Walter Delgatti Neto, que está preso desde 2023, condenado a 8 anos, pouco mais de 8 anos, se eu não me engano, de prisão, por invadir o site do CNJ, inserir conteúdo falso, documentos falsos, como uma ordem de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinada por ele mesmo, e de acordo com a acusação, a invasão do CNJ que tinha sido feita em janeiro, com o objetivo claro de tentar tirar a credibilidade do judiciário e reforçar questionamentos à eleição de 2022. A gente tem o documento dessa decisão. O que justifica, Vitória? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes coloca aqui que, de fato, os argumentos da defesa são aceitáveis, que Walter Delgatti teve um bom comportamento durante a sua prisão, inclusive um atestado da unidade prisional que ele estava em São Paulo, feito ali junto à Secretaria de Administração Penitenciária, provou que ele estava tendo bom comportamento. Além disso, também o crime não foi feito com violência ou grave ameaça. Então, isso já poderia trazer parte de uma progressão de pena, 20% da redução da pena, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Esse é um dos motivos que levou, então, Walter Delgatti para o regime semiaberto. Claro que ele continua respondendo aí a 9 anos de prisão, se eu não me engano, mas agora com esse regime um pouco menos grave, essa pena, melhor dizendo, um pouco menos grave. É a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes, em todos esses casos envolvendo tanto a tentativa de golpe de Estado, ou no caso da Carla Zambelli, invasão do sistema do CNJ, também para prejuízo ao próprio Alexandre de Moraes e também contribuir para uma narrativa golpista. É a primeira vez que, nesse contexto, o ministro Alexandre de Moraes tem uma posição de arrefecer, de melhorar a pena de um condenado, ou seja, uma posição menos dura em relação àqueles que ele mesmo condenou. Pode ser uma sinalização de que, se os condenados, de fato, estiverem apresentando um bom comportamento e não derem mais sinais de que querem enfrentar suas decisões ou suas medidas cautelares, pode ser um sinal de que o ministro Alexandre de Moraes está disposto a diminuir as penas, a trabalhar, sim, e a aceitar as progressões de pena, desde que os acusados, agora condenados, não enfrentem as suas medidas cautelares. Porque quando a gente olha para os condenados na ação de tentativa de golpe, a gente lembra que as penas se tornaram mais duras a partir do momento que eles descumpriram medidas impostas por Alexandre de Moraes. Foi o caso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que violou a tornozeleira eletrônica e por isso saiu da prisão domiciliar para a Superintendência da Polícia Federal. Foi o caso também do agora Felipe Martins, que também acabou tendo a pena mais grave porque os seus advogados utilizaram a rede social, o que era uma proibição. Então, mas essa postura é uma postura diferente da que Alexandre de Moraes vinha adotando. Mas, mais uma vez, porque o hacker Walter Delgatti não descumpriu nenhuma das medidas impostas por Alexandre de Moraes. Roberta. Oi, Yander, é bom a gente lembrar que também condenada nesse mesmo caso, temos a Carla Zambelli, que está presa na Itália, aguardando a decisão do país europeu sobre um pedido de extradição que foi feito aqui pelo governo brasileiro, tentando trazê-la de volta, aí sim, para cumprir pena no nosso país.
Roberta, a Carla Zambelli com certeza não vai ter esse mesmo destino do hacker Walter Delgatti Neto, justamente por conta desse critério que o ministro Alexandre de Moraes e que o judiciário em geral, claro, usa, de fazer essa progressão de regime quando o preso tem um bom comportamento. Carla Zambelli, a gente lembra, fugiu do país, não ficou aqui para cumprir a pena, né? Ficou foragida durante um bom tempo, depois acabou sendo encontrada e presa lá na Itália, agora aguarda essa decisão sobre a extradição ao Brasil ou não. As autoridades italianas vão tomar provavelmente em breve essa decisão, mas se ela for extraditada, Roberta, e vier para o Brasil, ela provavelmente vai ficar em regime fechado, não vai ter esse benefício de progressão de regime, pelo menos não tão cedo, justamente porque o comportamento dela é o oposto desse bom comportamento que foi a justificativa de Alexandre de Moraes para dar esse benefício, essa progressão de regime para o semiaberto, para o Walter Delgatti Neto. Então, a gente deve ter em breve uma resolução desse caso da Carla Zambelli, da extradição. São alguns prazos, tem uma parte burocrática lá que ainda não foi resolvida. Os advogados da Zambelli pediram mais tempo para analisar, para fazer a defesa, mas a gente deve ter uma decisão da justiça italiana em breve. Se a Carla Zambelli voltar, ela deve, então, cumprir a pena em regime fechado, assim como outros presos na ação da trama golpista, né, nesses casos todos que não tiveram um bom comportamento, como a Vitória vinha destacando, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente estava falando antes do estado de saúde do ex-presidente. Só que, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes também avalia que ele, por ter rompido a tornozeleira, por não ter tido um bom comportamento, deve ficar em regime fechado. E aí a gente sabe que o ministro avalia que as condições, pelo menos no momento, as condições de saúde do ex-presidente estão sendo bem atendidas na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Então a questão toda é essa, Roberta. O Walter Delgatti Neto, nesse caso, ele é uma exceção justamente porque ele teve um bom comportamento, diferentemente de outros presos. Em terra de violadores, quem tem bom comportamento é rei. É meio isso, né, gente? Mas vamos seguir acompanhando, já que é uma figura bastante simbólica, ainda mais envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.